A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 11 do quarto trimestre de 2025, com o seguinte tema: o espírito humano e as disciplinas cristãs. Texto áureo. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4:8. A verdade prática diz: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8 e versículos 13 a 16. Introdução. Nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Então, esta lição, ela vai trabalhar a importância, das disciplinas cristãs. Quais são as disciplinas cristãs? São a oração, o jejum, a consagração, a meditação na palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a frequência, as reuniões de edificação espiritual e etc. Então nós vamos estudar sobre isso nessa lição e nós vamos ver que Paulo trabalhou muito esse conceito de piedade, do crente ser alguém piedoso. Nós vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa, E assim como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, para que ele possa se desenvolver fisicamente falando, o espírito também precisa das disciplinas espirituais para que ele possa ser fortalecido, fortalecido através dessas práticas, que devem ser diárias na vida do cristão. Tópico 1, a piedade e as disciplinas cristãs. Subtópico 1, exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4:8. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera, 2 Coríntios 11:26 e Mateus 9:35. Contudo, ele enfatiza a sobreexcelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Então, qual é a sobreexcelência, no caso, da piedade? É que ela acaba gerando recompensas aqui, nesse tempo presente, para nós, e também repercutindo na eternidade futura, onde estaremos na presença de Deus. Então, a piedade para tudo é proveitosa, para o tempo presente e para a eternidade. Enquanto que o exercício físico, corporal, ele tem alguma utilidade, uma utilidade relativa para apenas esse tempo presente. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, fazendo esse paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Então, ele não está, obviamente, de forma alguma desconsiderando o valor do exercício corporal, até porque ele e também o Senhor Jesus deu o exemplo, eles realmente eram pessoas bem ativas, eram pessoas que se movimentavam bastante, andavam muito, caminhavam muito, e isso obviamente é um tipo de um exercício físico,
E hoje, infelizmente, muitos vivem de forma sedentária, né? Isso acaba até produzindo várias doenças no corpo humano, o sedentarismo. Mas o corpo humano ele precisa se movimentar, ele precisa desses exercícios para desenvolver na sua parte apenas física, né? Ali os músculos, os ossos, etc. Mas isso aí tem um proveito apenas para esse tempo presente, né? Como diz o apóstolo Paulo. Enquanto que a piedade, os exercícios espirituais, né? Eles têm ali uma repercussão não só nesse tempo presente, mas também na eternidade. Então, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Por isso é que devemos enfatizar, devemos priorizar, né, os exercícios espirituais. Aqui eu falo para aquele que já é cristão, aquele que já serve a Deus, já tem uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Subtópico 2, piedade interna e externa. Do grego, eusébia, que significa bom, e sebomai, que significa ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no romanismo, desde os tempos medievais. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo. Faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. Isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Então é interessante, né? Segundo subtópico aqui, piedade interna e externa. Que a piedade ela tem que começar, como já foi explicado, né? Tem que começar no nosso interior, na parte imaterial, o espiritual. A piedade ela tem que vir de dentro para fora. Porque não adianta você se apresentar na sociedade como alguém que, no fundo, você não é. Ou seja, aquela tua prática apenas para que as pessoas possam aplaudi-lo, possam reconhecê-lo como alguém piedoso, mas no seu coração ele está cheio de hipocrisia e falsidade. Não. O cristão verdadeiro, ele procura primeiro, né, através das disciplinas espirituais, dos exercícios espirituais, oração, jejum, consagração, ele primeiro busca uma mudança interior, no seu interior, quer dizer, de dentro para fora. E aí, obviamente, que a parte exterior vai acabar sendo um reflexo dessa mudança interior. E tu vê que a piedade, né, pode ser resumida como um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Então, você vê que é uma pessoa temente a Deus, que tem um respeito, reverência por Deus e pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, e também ama a Deus sobre todas as coisas. Tu vê que é uma pessoa verdadeiramente piedosa, né? Uma pessoa piedosa, que realmente procura agradar a Deus. Ao longo da história da igreja, né, várias vertentes do cristianismo sempre procuraram enfatizar, né, a parte exterior da piedade, na prática das esmolas algumas coisas que a pessoa fazia no sentido de autossacrifício. Mas, no entanto, né, isso aí obviamente não tem poder para mudar o que a pessoa é por dentro, né? Então só o Espírito Santo, como já foi falado, já foi ensinado, tem esse poder, essa capacidade de nos regenerar, de nos transformar de dentro para fora. Então, veja que os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo, né? Para todo mundo ver. No caso dos fariseus, eles procuravam fazer longas orações nas praças e para que as pessoas pudessem ver e aplaudi-los. Olha como é que eles são piedosos, né? Estão orando.
né? Já tinham recebido a recompensa deles, da parte dos homens, mas não da parte de Deus. Então veja que a gente precisa ter muito cuidado, o cristão verdadeiro precisa ter muito cuidado, porque a verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura, mas sempre relacionado a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus. Essas práticas exteriores, elas apenas são um reflexo daquela mudança interior. É isso que realmente agrada a Deus. Subtópico 3, piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Mateus 6, 17 e 18. O que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva. Ainda assim, de preferência apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito. Veja Esté, capítulo 4, versículo 16. Então, a piedade e discrição. Uma vida piedosa, verdadeiramente piedosa, o cristão piedoso, ele é uma pessoa discreta. Ele não fica trombeteando aquilo que ele está fazendo. Hoje eu estou em jejum. Hoje eu orei tantas horas no monte. Não sei o que, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso. Não, de forma alguma. Ele faz no seu privado, no seu secreto, ali com Deus, mas ele não fica falando isso para todo mundo. Então, são experiências que ele tem com Deus no seu privado, no seu secreto. Mas isso acaba, obviamente, repercutindo na sua vida exterior. Por quê? Porque as pessoas vão perceber que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma moça de Deus, um rapaz de Deus. Então, por quê? Porque estão em comunhão íntima com Deus. Mas os fariseus, eles queriam mostrar para as pessoas que estavam jejuando, que estavam a oração, obviamente, faziam oração nas esquinas das ruas, lá em Jerusalém, para que eles fossem reconhecidos, como pessoas de fato piedosas. Mas isso aí, as pessoas podem até olhar a aparência e achar que mas só Deus é que conhece o interior de cada um de nós. Então essas pessoas hoje ficam proclamando os seus jejuns nas redes sociais, estou em jejum, vou fazer um jejum. Isso aí é totalmente errado. Isso aí não se deve fazer. O cristão verdadeiro não faz isso. O anúncio de um jejum somente quando for um jejum coletivo de toda a igreja. Mesmo assim, a divulgação tem que se restringir apenas àqueles que vão fazer aquele jejum coletivo. No caso, aí até o comentador cita Esté 4,16, que ela fala para Mardoqueu falar com os judeus ali de Suzã para fazer um jejum de 3 dias, e ela também ia jejuar com as suas moças para que ela pudesse ir ao encontro do rei, falar com o rei. Então, não precisa ficar trombeteando para todo mundo que estava jejuando. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Temos que ser discretos. Piedade, ela combina com discrição e não com falatórios, sem nenhuma necessidade. Tópico 2, o desafio das disciplinas espirituais. Subtópico 1, a analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12:12.
A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. Joel, capítulo 3, versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Então, a analogia do corpo, né, o comentador, né, ele vai falar aqui dessa analogia, né, essa comparação. Analogia é uma comparação entre uma rotina de exercícios físicos e a prática dos exercícios espirituais, né? Isso que é uma analogia, uma comparação entre uma coisa e outra. Então ele vai explicar aqui, no caso dos exercícios físicos, quanto menos a pessoa se exercita, né, menos ela vai querer se exercitar. Essa que é a verdade. Ela vai ficar cada vez mais sedentária. O sedentário ele fica cada vez mais sedentário. Essa que é a verdade. E vai engordando. Vai ficando parado, e ele quer cada vez mais ficar parado sem se movimentar. E quanto mais tempo ele ficar parado, pior fica. Obviamente, né, que a pessoa vai ficando obesa, em alguns casos, né? E também vai tendo dores, começa a sentir dores. E o processo de retomada é doloroso e impõe limitações. A pessoa quer retomar, às vezes, uma prática de exercícios, mas fica bem mais difícil depois que ela passa um bom tempo sem se exercitar. Ou seja, quando ela volta a querer se exercitar, ela vai ter que ter uma redobrada força de vontade para poder conseguir. E vai sentir muitas dores, né, nesse processo, né? Outra coisa é que também isso acontece na vida espiritual, né? Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. É a mesma coisa, por isso que é analogia, né? Essa comparação. E a vida espiritual dessa pessoa, desse crente que ora menos e jejua menos ou lê menos a Bíblia, ela vai se enfraquecendo, até o ponto dessa pessoa ficar atrofiada e paralisada. Ou seja, tem que ter muito cuidado, porque pode chegar um ponto que, né, parte do seu corpo, no caso da sua vida espiritual, ela vai ficar travada, ela não vai conseguir mais, porque é assim que acontece. Assim como acontece com o corpo humano físico, acontece também com a parte espiritual, né? Então tem que estar em constante oração, jejum e buscando a Deus e meditando na palavra de Deus. Então a linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. Isso pode acontecer, tá? A pessoa ela abdica ou diminui a sua comunhão com Deus, acaba tendo até problemas físicos também, né? Isso pode acontecer bastante. Então é preciso a pessoa reagir. É isso que a Bíblia nos recomenda: reagir, né? Clamar a misericórdia de Deus, pedir misericórdia a Deus, pedir para o Espírito Santo nos ajudar a retomar nossa prática de exercícios espirituais, para que a nossa vida espiritual continue se desenvolvendo, né? Para fazermos a vontade de Deus. Subtópico 2, apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas. Colossenses 2:8. Que normalizam o que antes era pecado. 1 João 3, versículos 7 e 8. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologia de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Lucas 18:8 e 2 Pedro 2, de 1 a 3. Como estão nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? Então, aqui nesse segundo subtópico, né, apatia, engano e pecado, você veja que, conforme o comentador aqui explica, a diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras, ou seja, a diminuição dos exercícios espirituais. Porque, assim como já foi explicado, o corpo precisa de movimento para ele não ficar atrofiado ou paralisado, também o nosso espírito, a nossa parte espiritual também precisa dessa prática da oração, do jejum, da meditação, para que a gente possa crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente, se fortalecer espiritualmente
Senão, o que pode acontecer? Causar a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. A pessoa que começa a se afastar de Deus, começa a deixar esses exercícios de lado, espirituais, ele começa a perder o discernimento das coisas, e aí começa a se contaminar com as coisas deste mundo, né? E começa a substituir aquelas crenças profundamente bíblicas e as doutrinas profundamente bíblicas consolidadas na sua mente, na sua vida. Ele começa a se substituir por filosofias e vãs sutilezas. Acaba trocando, né, a doutrina bíblica, o ensino bíblico, os princípios bíblicos, por ideologias humanas, ensinos de mestres falsos, né, de falsos mestres, né, de pessoas que estão ensinando coisas da psicologia humana, mas que não tem respaldo bíblico. E acaba, em última análise, em última instância, acabam normalizando, né, esse tipo de pessoa acaba normalizando o que antes era pecado. Ou seja, aquela coisa de querer falar que não é bem assim, as coisas não é assim, conforme a Bíblia está dizendo que é. As coisas mudaram, os tempos mudaram, aí querem normalizar o que a Bíblia chama de pecado. É impressionante, mas isso aí realmente tem acontecido. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologia de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. É o que acontece quando tanto o crente individualmente quanto a igreja local, as pessoas que estão se reunindo ali num templo, eles começam a abandonar ou a diminuir essas práticas espirituais, dos exercícios espirituais, que é a oração, o jejum, a meditação, o estudo da palavra de Deus. Eles acabam, então, sendo conduzidos por princípios e valores do presente século, né? Então, as nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais precisam estar em uso frequente. Não podemos, de forma alguma, abrir mão dessas práticas, porque senão vamos verdadeiramente sucumbir, vamos perder a sensibilidade espiritual e o discernimento espiritual daquilo que está acontecendo. E vamos acabar sendo contaminados, né, pelas coisas deste mundo, né, as ideologias mundanas. Subtópico 3, da teoria à prática. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para a oração e meditação nas Escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração. Praticar jejuns, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros e literatura cristã sadia. Então, se a pessoa quer realmente crescer espiritualmente, ela tem que sair da teoria e ir para a prática. Não adianta ficar só na teoria. Eu ouvi isso, eu li sobre isso e ficar só nisso. A pessoa tem que colocar em prática. A oração é para o cristão praticar. Não é apenas para ele ler sobre a oração, ouvir sobre a oração, ouvir uma pregação sobre a oração. Não, ele tem que orar. O cristão precisa orar, ele precisa estar constantemente lendo e meditando na palavra de Deus, né? Também frequentando, como diz aqui o comentador, né, as reuniões de oração, as reuniões de ensino bíblico, para que ele possa crescer, né, espiritualmente e no conhecimento, crescer na graça e no conhecimento de Deus, né, da palavra de Deus. Então veja que é importante que o cristão ele comece o dia ali, faça uma pequena oração, dependendo do tempo de cada um, né, leia uma porção bíblica, né, fique ao longo do dia meditando na palavra de Deus, sempre que possível
dirigir seu pensamento a Deus e ao final do dia, obviamente, precisa, se ele tiver um pouco mais de tempo, se dedicar um pouco mais à leitura da Bíblia e encerrar o dia agradecendo a Deus em oração. Tudo isso é importante e, quando possível, praticar algum jejum, sempre com um propósito definido, né, para que ele possa, dessa forma, se exercitando, ele vai estar sempre bem fundamentado em Cristo Jesus, na palavra de Deus, e vai estar fortalecido para não ser atingido pelas setas malignas. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3. As disciplinas e a luta espiritual. Subtópico 1. As astúcias do maligno. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. Não podemos nos descuidar, desconsiderando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Efésios 6, 11. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que nos são queridos, principalmente nossa família. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6,18. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. João 10:28. Então, as astúcias do maligno, esse subtópico. Então, o cristão ele vive no campo de batalha espiritual, contra Satanás e seus asseclas, os seus principados e potestades, suas hostes espirituais da maldade, que estão constantemente nos atacando. Então, o cristão, por isso mesmo, o cristão precisa estar sempre firmado na palavra, em oração, para que a sua parte espiritual seja bem robustecida, fortalecida, para ele não ser atingido, ou derrubado pelo ataque do maligno, porque Satanás ele não dorme, ele não dormita, ele é 24 horas tentando destruir a nossa vida, destruir a igreja do Senhor Jesus. Claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, está escrito na palavra de Deus, mas não podemos nos descuidar, desconsiderando esta realidade, ou seja, temos que continuar na nossa prática dos exercícios espirituais, porque o inimigo é astuto e vive engendrando ciladas para nos pegar, para nos derrubar. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos no nosso espírito, alma e corpo. Então ele ataca de todas as maneiras, tentando atingir todos os componentes do ser humano, o espírito, a alma e o corpo. E ele também quer atingir os nossos familiares queridos, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, nossos filhos, etc. Então ele quer está sempre procurando nos destruir de alguma maneira, nos atingir de alguma maneira. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial, para que, claro, a força não está em nós. Nesse caso, nós estamos buscando a Deus para que o Senhor Jesus nos fortaleça pelo Espírito Santo que nos foi dado e que a gente esteja realmente firmado na fé em Cristo Jesus, para que possamos viver uma vida de piedade verdadeira, de consagração verdadeira,
E claro que os ataques vão vir, eles não vão deixar de vir contra nós, mas nós vamos estar preparados para, né, contra-atacar e resistir, né, aos ataques do maligno. E a vitória, né, o Senhor Jesus nos dará, porque Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general. Subtópico 2, evitando as distrações. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração de nosso tempo. Efésios 5, 15 e 16. Para isso, é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou o Facebook ou assistir a um vídeo no YouTube. Às vezes, até mesmo nos templos em pleno culto. É a chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está à mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde de todo vício. Então aqui o comentador, né, para encerrar ali essa lição 11, ele vai tratar dessa questão de evitando as distrações. Por quê? Porque as distrações que esse mundo pós-moderno, né, acaba produzindo na sociedade, acaba roubando o tempo que nós poderíamos dedicar às práticas cristãs, né, aos exercícios cristãos, que é a oração, né, a leitura e meditação na palavra de Deus, ou a frequência às reuniões de edificação espiritual. A pessoa está tão distraída com diversas coisas que hoje tem na sociedade que ela acaba, né, esquecendo o horário, perdendo tempo, usando o tempo com coisas inúteis, fúteis e até perigosas para a sua vida espiritual. Então ele vai realmente aqui, né, tratar desse tema. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, né, agindo com prudência na administração de nosso tempo, né? Nós somos mordomos do nosso tempo. Deus deu a cada ser humano 24 horas por dia. Ninguém tem mais ou menos. Todos temos 24 horas. Mas a maneira como nós remimos o tempo, como administramos o tempo, né, é que faz toda a diferença, né? Tem gente aí realmente desperdiçando o tempo com coisas inúteis, fúteis e perigosas, como já foi falado. E esse tempo não volta mais, né? Esse tempo aí que foi desperdiçado, ele não volta mais. E aí a pessoa, né, em vez de dedicar aquele tempo a coisas, não só, obviamente, aos exercícios espirituais, a pessoa não vai ficar 24 horas por dia orando, jejuando e lendo a Bíblia. Isso nunca vai acontecer. No entanto, tem outras coisas que são úteis, por exemplo, estudar, fazer um curso, só para citar alguns exemplos, ler bons livros cristãos, né, ou até livros escolares, né, livros sobre assuntos importantes. Tudo isso aí são conversas frutíferas, conversas úteis com pessoas maduras na fé, com pessoas que tenham algum conhecimento para passar. Então, isso aí são coisas importantes, né, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, né. É preciso evitar as distrações, da qual atualmente o celular é principal. Realmente, né, o celular, as redes sociais, de maneira não celular, né, as redes sociais estão realmente roubando muito tempo das pessoas, né? Estão canalizando muito tempo das pessoas e realmente precisamos ter muito cuidado, pedir ao Senhor discernimento espiritual, né, pedir ao Senhor força para a gente não se deixar dominar por essas coisas, né? Como está escrito na Bíblia, né? Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Então, temos que ter muito cuidado em relação ao uso do tempo, né, no celular, na internet e nas redes sociais. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixe o like, comente, compartilhe para alcançarmos mais pessoas através dessas videoaulas. Também não esqueça que na descrição do vídeo você vai encontrar um link para comprar as obras que são citadas pelo comentarista deste trimestre, pastor Silas Queiroz. Inclusive, o livro texto que ele escreveu com muito mais detalhes sobre cada lição
que realmente é um livro que traz muito conteúdo, né, edificante para a nossa vida. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical precisa, né, ampliar o seu conhecimento para você poder ajudar os seus alunos cada vez mais. Não esqueça também, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal da Faeste Academia, bate o sino para receber as notificações e, se você quiser e puder, se torne membro do canal da Faeste Academia para nos ajudar aqui nesse ministério. Muito bem, a conclusão diz assim: o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente por toda a vida. Então, o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer. Esse foi o conteúdo, né, principal, né, desta lição de número 11. É essas disciplinas espirituais que nos fortalecem e nos dá poder contra as forças das trevas, o maligno, né, que nos ataca diuturnamente. Então, assim como as necessidades físicas precisam ser supridas, também o nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida enquanto peregrinarmos por esta terra. Muito bem, este foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.